No vídeo de hoje eu queria te mostrar os 3 motivos de por que você tem dificuldade de falar inglês e 3 jeitos que você pode resolver isso, né. Então vamos lá, o primeiro motivo, que é o mais simples e o mais óbvio, né, mas que depende das outras 2 coisas que eu vou falar, é que para você falar bem, para você conversar bem inglês, com tranquilidade, né, e com fluência, você precisa praticar muito, né, você precisa treinar muito. Então, igual é escrever, ler, ouvir, para você falar muito bem, você precisa praticar isso muito, né. É uma coisa muito óbvia, mas é muito importante a gente praticar muito para a gente conseguir fazer isso bem, né, só assim que a gente vai conseguir. Mas, pra você falar bem, você depende dessas outras 2 coisas, né, que o segundo lugar seria você ter muitas palavras, você conhecer muitas palavras no inglês, na língua, né, ou seja qual for, se não for inglês, né, se você quiser aprender, você conhecer muitas palavras, porque você conhecendo muitas palavras, você vai ter o que dizer, né. Então você deve focar o seu estudo nisso, né, em aprender palavras novas, porque, o centro de aprender uma nova língua é conhecer palavras novas e juntar elas para expressar uma ideia, para entender uma ideia, né. E o terceiro lugar seria você se expor muito à língua, você ouvir muito, né? Porque você só vai conseguir colocar para fora alguma coisa que está aqui dentro, né? Então, é muito importante você se expor muito à língua, você focar, quando você está estudando, você focar em se expor à língua, né? A ouvir muito, para depois tentar gastar mais tempo falando, né? Não que você não possa, junto disso, treinar a sua pronúncia logo de início, tentar falar alguma coisa logo de início, mas que o seu foco tem que ser para você conseguir falar bem e colocar coisas aqui dentro, né? Então, por exemplo, quando você era criança, você não começou a falar logo no seu primeiro dia. Você teve que escutar por um ano, ou mais, não sei. Teve que escutar por muito e muito, muito tempo, todos os dias, quase o dia inteiro, para conseguir falar a sua primeira palavra e ainda assim falar a sua palavra meio errado. Então, é muito importante, primeiro, antes de tudo, você se expor muito à língua. Um outro exemplo, né? Quando você encontra alguma palavra em inglês, você está lendo um texto e você encontra alguma palavra em inglês e você não consegue pronunciar aquilo. É porque você não se lembra, né, de ter visto essa palavra ou ter ouvido ela antes para você conseguir pronunciar, né? Então, para você conseguir falar alguma coisa, para você conseguir dizer na língua que você está aprendendo, primeiro você tem que ter ouvido muito aquilo, aquilo tem que estar dentro da sua cabeça, né? E com base nisso, quero te dar 3 jeitos que você pode resolver esse problema. O primeiro deles seria você focar no quanto você está aprendendo, né? Eu já falei isso. Focar em buscar aprender palavras novas, né? Todos os dias. E como que você aprende palavras novas? Em um contexto, né? Você precisa, naquela palavra que você está aprendendo, você precisa de palavras em volta dela, né? Que você conhece, em uma frase, né? Colocar sempre essa palavra em uma frase com outras palavras que você conhece, porque aí vai ficar muito mais fácil de você memorizar aquilo. E também colocar essa frase e essa palavra dentro de um contexto maior, né? De alguma coisa que você goste de fazer, de um diálogo, de algum assunto que você gosta, né? Para você poder lembrar do significado mais fácil, né? Porque quando você tá aprendendo com alguma coisa que você gosta e dentro de um contexto, fica muito mais fácil de você memorizar. A segunda questão, que também está relacionada do jeito que você memoriza uma palavra, né? Você se expor muito à língua, ouvindo muito, né? Porque é você se expondo muito àquela mesma palavra, você se expondo muito, que você vai conseguir memorizar. E como que você basicamente consegue treinar o seu ouvido primeiro, né? Colocar coisas aqui para depois falar. É você ouvindo muito, né? Só de ouvir, mas também você usar textos com áudio, né? Que é basicamente quando alguém falou alguma coisa, você tem a transcrição, ou você tem um texto e alguém está lendo o texto, né? Então isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que você vai estar ouvindo
e pegando como que fala aquela palavra, qual que é o som daquela palavra, você vai estar associando com como ela é escrita, né? E você vai estar usando a sua audição e vai estar vendo ao mesmo tempo, né? O ouvido e os seus olhos ao mesmo tempo. Isso faz você memorizar mais fácil essa palavra. Então isso é muito importante, você fazer essas duas coisas, né? Só ouvir e também usar o texto com áudio, fazer isso muito, né? Um outro exemplo de como você pode fazer isso, né? De só ouvir, que é uma coisa muito útil. Você pegar, enquanto você faz coisas que não precisam de tanta atenção, você colocar áudios para você escutando, né? Então, por exemplo, você está arrumando a sua cama ou você está varrendo a casa, ou você está lavando louça, ou você está treinando mesmo, fazendo algum exercício físico, você colocar algum áudio só para ir escutando, só por escutar mesmo, ou você tá dirigindo, né, indo ou voltando do trabalho, da faculdade, alguma coisa assim, sempre que você puder colocar alguma coisa para você ouvir, é muito bom, porque quanto mais você se expor, mais rápido você vai dominar a língua, né? E mais rápido também você vai conseguir chegar nisso, né? De poder focar mais em treinar sua fala, né? Que a terceira sugestão que eu queria dar para quem já consegue, né? Conseguiu se expor muito e já tem muitas palavras, de entrar no link aqui embaixo do que é de um site chamado Cambly, né? Que você pode ter aulas com professores nativos, né? Dos Estados Unidos, do Canadá. E você entrando pelo link aqui embaixo, você tem 10 minutos para conhecer o site, né? Para falar com algum professor. E aí você pode treinar o seu inglês, né? E eles também estão com uma promoção agora. Então é o jeito que eu comecei a fazer desde o ano passado, né? Que eu tinha muita dificuldade para falar, eu conseguia ouvir muito bem, mas eu tinha dificuldade para falar. E aí, hoje, depois de alguns meses treinando, né, eu já consigo falar tranquilamente e conversar com os professores por meia hora ou mais sem dificuldade, né? Porque eu treinei bastante. Então, se você já tem esses dois primeiros passos, já está tranquilo nisso, é um ótimo lugar para você treinar o seu inglês. Então, esse foi o vídeo de hoje e espero que possa ser útil de algum jeito para você.